modernização regulatória como vetor da multimodalidade no transporte ferroviário brasileiro, autora Maria Clara Almeida e coautoras Lina Tambasco e Rafaela Germano. MRS Logística. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafaela. Eu estou aqui com a Lina e com a Maria Clara hoje. A gente vai apresentar o nosso artigo, né? Antes, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer essa oportunidade da gente estar aqui no evento, agradecer aos nossos gestores. Estamos representando aqui a MRS, estamos muito orgulhosas. Agora eu vou passar, né, para iniciar o nosso bate-papo aqui sobre o nosso artigo, que é a modernização regulatória como vetor da multimodalidade no transporte ferroviário brasileiro. E qual que foi o motivo, né? Por que a gente teve essa intenção de fazer sobre esse tema? A gente avaliou que, hoje, a multimodalidade ela é subutilizada aqui no Brasil, né, no nosso sistema logístico. E, com isso, a gente vê que o sistema ele é ineficiente. Então, nós vemos que temos oportunidades de melhorar essa eficiência logística do Brasil. Então, vamos passar aí. A gente trouxe alguns dados, né, para iniciar. E, começando, a gente fez uma comparação das tarifas globais. A gente identificou que, no Brasil, para a gente fazer um transporte de soja, por exemplo, de um determinado local até o porto, o valor cobrado é de $92. E, se a gente for verificar essa mesma taxa, né, esse mesmo valor em países como a Argentina, como os Estados Unidos, a gente vê que chega a uma diferença de até $42. Então, isso impacta, né, de forma muito significativa o nosso produto e a nossa mesa também, como consumidor final. E, diante desses dados, né, nós nos debruçamos e identificamos quais são os motivos, né? Inicialmente, nós verificamos que a gente tem um problema de logística, já que 13% do custo do PIB, né, é destinado ao custo do transporte. Então, esse é um primeiro parâmetro, né, já que, em países mais competitivos, esse valor chega a 6% a 7%. Então, a gente vê que, realmente, o Brasil ele gasta o dobro do que países mais competitivos. Além disso, né, nós também temos a questão da dependência do modal rodoviário. Cerca de 65% de tudo que a gente transporta ainda é pelo modal rodoviário, em detrimento de, por exemplo, 17% aí das ferrovias. Então, a gente entende, né, fazendo essa análise, que o nosso transporte ele ainda é ineficiente, ele é caro e ele, né, precisa ser aprimorado. Então, por isso que a nossa intenção de trazer hoje, né, esse artigo, para a gente avaliar os aspectos que a gente pode melhorar esse tipo de transporte, né, torná-lo mais eficiente. Pode passar, por favor? Pode passar. Trazendo mais uns dados, né, antes da gente entrar no diagnóstico como um todo, nós trouxemos também as evidências científicas de um estudo do Banco Mundial. Ele faz, né, uma avaliação de performance logística, e a gente verificou que o Brasil, em 2023, ele teve um score de 3,2, que é considerado abaixo da média, e principalmente, né, com relação a outros países emergentes, como a China, a África do Sul. Então, a gente vê, né, inclusive em estudos internacionais, que o Brasil ainda está aquém do que ele poderia, né, tendo as dimensões continentais, tendo essas oportunidades aí para poder vingar um transporte multimodal mais eficiente. Além disso, nós também nos debruçamos sobre auditorias, né, do TCU, decisões do TCU, que verificaram que o Brasil, né, a logística do Brasil ela ainda tem um excesso de burocracia, nós temos critérios divergentes, uma fragmentação institucional entre as agências, um dos custos logísticos mais altos do mundo e os modais sendo subutilizados. E aí, o que acontece, né? O que todo esse diagnóstico tem como impacto? O aumento, né, dos produtores, na verdade, o aumento não, os produtores perdendo a margem, né, que poderia ser implementado em sustentabilidade, em novas tecnologias, a gente perde essa margem.
Os alimentos para o consumidor de 15% a 20% também mais caro, né, do que a gente poderia receber se tivesse uma logística mais eficiente, e gerando essa cadeia também o reflexo na economia. Menos competitividade, menos arrecadação de impostos e, consequentemente, menos empregos. Então, né, depois desse diagnóstico, desses dados concretos que a gente apresentou, eu vou passar a palavra para a Maria Clara explicar um pouquinho desse histórico, né, como que a gente chegou nesse nosso estudo. Boa tarde, pessoal. Ficamos aqui no painel da fome, é sempre mais desafiador. E o nosso estudo sobre as eficiências do transporte, ele se concentrou num aspecto específico, que foi a fragmentação regulatória. Muito a gente tem falado, até aqui o Feitosa trouxe para a gente, a Marcela, da questão da modernização do marco ferroviário, mas a reflexão que a gente faz é que a gente precisa dar um passo além. A gente precisa fazer um marco mais centralizado, por conta da fragmentação regulatória. A fragmentação regulatória ela se caracteriza pela competência sobrepostas entre agências e a falta de coordenação entre elas. É um problema histórico. Quando a gente teve a reforma no transporte, nos anos de 90, a gente teve 4 marcos regulatórios em 3 anos, só que tem 0 integração entre eles. Então, esse problema... cadê o... Esse problema ele evolui. A gente depois teve, em 2001, a Lei de Criação das Agências Reguladoras, que tivemos também a criação da NTT e da ANTAC, de novo com estruturas separadas e sem uma estrutura de integração entre elas. E aí isso evolui, e 30 anos depois a gente tem esse cenário, que é o que a gente chama de mosaico institucional, que foi a criação tem diversos atores hoje atuando, cada um dentro do seu silo, cada um olhando o seu nicho. Então, eu estou olhando o marco regulatório da ferrovia, o pessoal está olhando da rodovia, o pessoal tem a ANTAC olhando da hidrovia, mas não tem um ator que atua pela eficiência como um todo lá na ponta, né, como o transporte como um sistema integral. E o que isso acontece? A gente tem marcos regulatórios que foram evoluindo com conceitos incompatíveis, muitas vezes com requisitos contraditórios e sem um sistema de interoperabilidade. Então, a ANTAC hoje ela tem o cadastro das empresas brasileiras de navegação, mas a NTT não tem o acesso a isso. E não tem nem o acesso de como que a gente poderia se complementar, como que a gente coloca a hidro para falar com o ferro, para falar com o rodo. E o ferro, aqui, o nosso interesse, ele muitas vezes não funciona sozinho. Ele tem sempre o hub, e para chegar nesse hub a gente vai precisar da multimodalidade. Então, é um defeito que a gente precisa consertar. Eu vou falar um pouco do caminho da dependência no próximo slide, mas a gente trouxe essa analogia que é como se eu tivesse médicos especialistas cuidando de um paciente doente, que é o nosso transporte, só que cada um está cuidando de um órgão do corpo e eles não estão se falando. Então, o paciente está lá agonizando, pedindo ajuda, mas os médicos eles não se falam para chegar na causa raiz e tratar isso de forma integral. Tá? Pode passar. E a gente trouxe também essa perpetuação do status quo, que é uma teoria desse Pearson, que o que ele fala, que isso é um ciclo vicioso. A gente tem uma assimetria burocrática, então, hoje, se você quiser transportar uma carga, em 60 dias você consegue colocar ela no modal rodoviário, e se você fizer a multimodalidade, você não tem nenhuma previsão. Às vezes, você vai levar até 3 anos para poder colocar. Se você está com pressa, e normalmente o empresário está com pressa de ganhar dinheiro, ele vai aonde? No rodoviário. Né? Não vai ficar lutando para poder colocar na multimodalidade. A gente tem o feedback negativo, porque, como você tem atores trabalhando dentro do seu silo, quando vem uma mudança, eles... Espera aí, não mexe aqui no meu não, que para mim está funcionando. Não mexe aqui no meu rodo, não, que está funcionando. Não vem mexer no meu porto está aqui funcionando com meus caminhões, está tudo bem. Então, a gente tem esse feedback, essa resistência de stakeholders que estão sendo beneficiados com esse sistema. E aí a gente também tem, faltou uma palavrinha aí, que é a inércia institucional. O que é a inércia institucional? É difícil mudar, né, gente? Quando a gente já tem algo ali, mesmo funcionando de forma subótima,
a gente está lá funcionando. Dói mudar, dá trabalho a gente fazer uma alteração, ainda mais uma alteração desse chip. Então, assim, fica difícil para fazer qualquer reforma nesse sentido, e o que a gente vê é que a gente já teve 12 PNLs, o TCU levantou isso, a gente já teve 12 PNLs que não foram para frente. Né? Então, assim, não é realmente um trabalho fácil, mas é possível. Pode ir. E aí a gente trouxe também o nosso caso Pederneiras, que foi algo que a MRS sentiu na pele, que aqui é um projeto multimodal em que integra a hidrovia com a ferrovia. E a gente eu trouxe aqui alguns obstáculos que a gente passou, que até foi o que incentivou a fazer esse artigo. Mas o primeiro, a MRS, enquanto concessão, ela não pode executar nada fora do seu objeto contratual. Então, enquanto ferrovia, ela não pode ser uma empresa brasileira de navegação. Como que isso se resolve? Dentro do setor regulatório, do setor ferroviário, a gente tem o chamado projeto associado. Mas, diferente do rodoviário, que a gente tem uma regulamentação toda montada, tem transparência, tem formas já constituídas de como que eu faço a subsidiária, no ferroviário isso não existe. E aí o que isso gerou foi um fardo regulatório. Então, para a agência poder aprovar a MRS constituir uma empresa subsidiária, isso gerou uma maior análise e isso também levou o tempo, que é o que a gente falou da questão da simetria burocrática. E colocou condicionantes que muitas vezes não seriam necessárias se a gente tem uma regulamentação de projeto associado que pode ser voltada para aquilo. E a gente também teve a necessidade de tramitação de processos em 3 entes distintos. Neles, a gente não pôde aproveitar qualquer documentação. Então, é uma nova Constituição, novo processo, todo do zero, todo do início. E, até hoje, a gente ainda não tem todas as licenças necessárias para poder atuar. E aí a gente trouxe essa outra analogia, que é uma cavalaria bem equipada, que, no final, ela não consegue salvar a mocinha do bandido, e a gente se questiona se, de fato, é uma missão impossível. Bom, gente, meu nome é Lina, bom dia, e eu vou dar continuidade à nossa apresentação. Como que a gente pode, então, fazer para superar, para transformar essa resistência em uma participação que seja ativa através de um diálogo construtivo? O nosso artigo ele trouxe como exemplo o case da África do Sul. De acordo com os dados do Banco Mundial, em 2023, a África do Sul ela saiu da 33ª posição para a 19ª em desempenho logístico, e tudo isso em apenas 5 anos. Isso demonstra que é possível, sim, a gente adotar medidas que vão tornar a logística mais eficiente no país. E um outro motivo da gente ter trazido também no nosso artigo o case da África do Sul é porque eles implementaram uma reestruturação regulatória no setor do transporte que rompeu com a fragmentação regulatória, que é um problema que hoje a gente enfrenta no nosso país. E tudo isso a partir da criação de uma única autoridade para todos os modais. Então, esse novo marco regulatório ele centraliza em um único órgão a regulação econômica para todos os modais, mas ele continua com a especialização técnica através das 12 agências setoriais. Então, você cria um ambiente que é inovador e que alia tanto eficiência administrativa quanto conhecimento técnico. E como que a gente pode, então, utilizar esse exemplo para transformar a realidade da logística no Brasil? O nosso artigo ele analisou que qualquer transformação vai perpassar essencialmente pela integração entre os modais. Então, é necessária uma maior colaboração entre todos os entes, entre todos os setores, e a alteração da regulamentação sobre projetos associados, para que, efetivamente, as concessionárias ferroviárias elas possam executar projetos associados multimodais. Uma das propostas, um dos encaminhamentos feitos no nosso artigo, foi da criação de uma coordenação regulatória. Essa coordenação regulatória ela agiria como se fosse um ente executivo que teria capacidade, competência para articular políticas públicas e que tivesse representantes também de todos os setores. Além do mais, é necessário implementar uma nova regulamentação para projetos associados que seja menos burocrática, mais moderna. E aí a gente traz até um exemplo de uma medida que foi implementada no setor das rodovias, pelo ilustríssimo Feitosa, que já não está mais aqui,
que é o da comunicação prévia de projetos associados. E isso também poderia ser implementado no setor ferroviário para trazer melhorias para o nosso transporte. Bom, então a gente sabe que essa transformação no setor ferroviário ela é uma realidade alcançável e a verdadeira competitividade ela vai perpassar por essa integração entre os modais. A gente também sabe que essa é uma transformação que demanda muito trabalho e principalmente a adoção de medidas que sejam integradoras. Mas a gente consegue, né? Então é possível. A gente agradece, né, a atenção de todos e estamos abertos também para perguntas. Obrigado.